Sou César Crispim, moro aqui no interior do Piauí, Maranhão. Aqui, junto com amigos, nós criamos o projeto Nova Terra. É um projeto que tem levado consolo a centenas de pessoas. Através da Clínica Bezerra de Menezes, a Casa de Proteção aos Animais Shell e Ana e muitas outras atividades que desenvolvemos ao longo do ano. Mas é em dezembro que nós realizamos a nossa maior campanha, que é a festa de Natal. É o momento que nós trazemos a mensagem do Cristo mais forte ao coração da humanidade. Em dezembro, nós iremos distribuir centenas de cesta básica para famílias carentes. Aquelas pessoas que passam fome, aquelas pessoas que não vão ter a oportunidade de um alimento melhor, nós vamos levar para elas uma cesta básica. Um filtro de barro, aquela família que bebe a água sem filtrar, uma água que não é saudável. O filtro de barro é o melhor filtro que existe. Vamos levar também o panetone. Às vezes nós pensamos assim, mas um panetone é um artigo desnecessário. Mas tem crianças que sonham em comer um panetone. Elas, às vezes, nem sabem o que é panetone, mas elas querem um panetone. Levar alegria para as pessoas, esperança, uma vontade de viver uma vida boa, uma vida melhor. Nós vamos também continuar com a nossa campanha, esse já é o 3º ano, a caminho da escola. Durante o Natal, nós doamos bicicletas, geralmente 50 bicicletas, para crianças entre 6 e 13 anos. São crianças que não têm como ir para a escola. Da zona rural, da zona urbana, dos bairros carentes. Elas poderiam ter um pouco mais de conforto se elas pedalassem sua bicicleta. Então nós vamos doar 50 bicicletas, é o que podemos fazer. Qual o valor de uma bicicleta? 230 as menores, 300 as maiores e as de 13 anos, 12 anos, R$530. Você pode fazer a doação no Pix da Comunidade Espírita Cristã Joana de Ângeles. E aí nós vamos comprar esta bicicleta, vamos enviar para você a prova de que nós compramos as bicicletas, distribuímos as cestas básicas, os panetones e levamos muito amor para as pessoas. Madre Teresa de Calcutá uma vez me falou em espírito. Ela disse assim, Crispim, poucos darão. Muitos talvez nem te ouvirão, mas pode ter certeza que independente de tudo isso, a humanidade inteira se encherá de amor ao saber que alguém se levantou e adorou o Cristo, levando um pouco de consolo a uma família que sofre. Gratidão a você só por ter me escutado. Um beijo no coração de vocês. Um Natal tranquilo, cheio de paz. Que aquele que se sentir à vontade possa entrar em contato comigo por meu telefone, número de WhatsApp, possa fazer as doações através do Pix, mas vamos levar amor e carinho para uma das regiões mais pobres do Brasil, o Piauí e o Maranhão, principalmente o interior do Piauí e Maranhão. Lá nos rincões, onde uma humanidade inteira vive e parece que foi esquecida, mas que Deus está presente todos os dias, nos tornando mais fortes, nos tornando melhores. Gratidão. Chegou aos nossos corações a paz, o perdão e a verdade. Chegou o Cristo pacificador, que traz luz de Deus e do amor. Sim, não tem como negar, nem mesmo tentar esconder. Uma nova terra está florescendo e a dor
vai desaparecer. No amor, na verdade, na luz, renasceremos e aprenderemos que somente assim seremos deuses, seremos bons, seremos perfeitos e teremos paz. A nova terra será fraterna, não terá guerra, não terá pavor, nem mesmo ódio, nem mesmo rancor, pois será plantado pra sempre o amor. Eu vi a luz do Consolador, me transformei, me dediquei, agora eu sei, somos todos iguais, somos todos uma só nação, um só embrião. No amor, na verdade, na luz, renasceremos e aprenderemos que somente assim seremos deuses, seremos bons, seremos perfeitos e teremos paz. Dr. Paulo César Frutuoso. Muito grato a todos, imensamente honrado pelo convite de aqui estarmos mais uma vez. Lembrando que vocês não estão vendo o palestrante, nem vocês estão em plateia. Nós somos uma família. Então, nós estamos na sala da nossa casa, conversando, certo? Bem, medicina e espiritualidade. Terceiro Fórum Internacional de Ufologia e Espiritualidade do Piauí, 2023. Bem, esse foi o motivo, foi o convite que nos fizeram, né? Falar sobre o nosso 9º livro, Medicina e Ectoplasmia. Estou clicando, hein? Bem, aí está o líder do grupo ao qual pertenço no Rio de Janeiro, Frei Luiz. Não é a primeira vez que eu apresento essa imagem a vocês. Um frade franciscano alemão que veio para cá na primeira metade do século XX, se radicou na região serrana do Rio de Janeiro, onde realizou uma quantidade enorme de grandes prodígios relacionados com a sua mediunidade. Frei Luiz era um poderoso médium. E lembro também que o Lar de Frei Luiz, título do nosso centro espírita, é o maior centro espírita do Rio de Janeiro, e o maior centro espírita do Rio de Janeiro é comandado por uma entidade católica. Frei Luiz, ainda assessorado por outras entidades católicas, como Padre Isabel e como Frei Leonardo, de onde deduz-se que nós é que nos dividimos em católicos, espíritas, maometanos, hinduístas, judeus, ateus. Para Deus não existem essas divisões. Nós somos um único rebanho, comandado por um único pastor, no nosso caso. Não está vendo nada. Bem, aí está a capa do nosso livro, né? Medicina e Ectoplasmia, agora editado em 2023, e é a sequência, eu não sei quantos livros ainda vou escrever, já estou com 74 anos, pode acreditar, 74 anos, e até agora 9, estou trabalhando no 10º, e depois até vou perguntar a vocês o que eu devo fazer, se eu devo escrever esse 10º ou não, só que eu já comecei, vocês simplesmente vão confirmar se eu posso ou não posso. Está voltando. Bem, título: Ectoplasmia, fenômenos físicos que ocorrem às custas de um fluido energético presente em todo ser vivo. Atenção, amigos queridos, imortais. Estou falando num fluido de tremenda energia que está presente em todos vocês. E a quantidade dessa energia é tremenda. Basta que nós imaginemos que temos em cada corpo nosso 7 octilhões de átomos, 7 vezes 10 elevado a 27. Professor André Luiz, não abusando da sua bondade, quando o senhor tomar esse microfone, vossa senhoria poderia
nos dá alguma informação sobre a quantidade de energia existente em 7 octilhões de átomos, é bom vocês tomarem um calmante. Se nós soubéssemos como manipular tamanha quantidade de energia simplesmente presente no nosso corpo físico, não estou falando nem nas energias espirituais, eu acho que nós íamos acalmar o mar e o vento, pelo menos em volta de onde nós estivéssemos. Agora, isso é brincadeira diante da energia manipulada por Jesus há 4 bilhões e 500 milhões de anos na organização de um planeta igual ao nosso. Evidentemente, com as legiões de espíritos sob seu comando. Quanto conhecimento tinha Jesus há 4 bilhões e 500 milhões de anos? Segundo Emmanuel, os sistemas solares onde Jesus se desenvolveu nem existem mais. Professor André Luiz, não abusando da sua bondade, que eu sei que é infinita, Vossa Senhoria poderia me dizer como estará seu conhecimento científico e tecnológico daqui a 100 mil anos? Estou perguntando para ele, mas a pergunta é para todo mundo. Nós só pensamos no que está acontecendo agora, nós somos imediatistas. Somos materialistas, embora sejamos espiritualistas também. Sabe o que vai acontecer com vocês? Acumulando cada vez mais conhecimento embasado em sabedoria, vão praticar cada vez melhor o amor e vão se sentir imensamente felizes, porque cada vez você vai praticar melhor o bem, não adianta fugir. Todo mundo que está aqui está condenado à perfeição. Agora, essa velocidade de aperfeiçoamento vai, evidentemente, depender de cada um de nós. À medida que nós tenhamos respeito pelo próximo, tenhamos respeito pela natureza do planeta que nós habitamos, tenhamos cuidado com essa natureza, porque senão nós vamos prejudicar a vida daqueles que virão depois de nós. E não somente os nossos entes queridos, mas todos. Bom, então o nome dessa energia foi chamada ectoplasma, por um prêmio Nobel de Medicina, que se exterioriza pelos orifícios naturais do corpo de ectoplastas. Entendam ectoplastas como médiums denominados de efeitos físicos raríssimos em toda a história da humanidade. Mas se não fosse pela ectoplasmia, energia ectoplasmática desses ectoplastas, eu acho que nem espiritismo existiria. Grandes avanços da nossa compreensão dentro da espiritualidade deveu-se a esses homens e mulheres, através de fenômenos raríssimos, difíceis, perigosíssimos e com manipulação de tremenda quantidade de energia. Atenção, essa energia pode permitir que aqueles que já desencarnaram possam se materializar aqui. Se teletransportar do universo onde eles vivem, depois da desencarnação, para onde nós iremos, então seremos ultraterrestres, ou seja, viveremos em outros universos. E de lá poderemos nos teletransportar e materializar. Que fique bem claro para quem está escutando isso pela primeira vez, se tivesse um espírito materializado aqui, todo mundo ia ver. Ele não está incorporado no médium. O médium está desmaiado dentro de uma cabine emitindo o ectoplasma. Evidentemente, inteligências que fogem à nossa compreensão, à nossa imaginação, estão comandando tamanha quantidade de energia para que essa fenomenologia aconteça. Bem, aí está por que eu estou aqui hoje. Imaginemos que esses fenômenos aconteçam sob a observação de um médico. Eu vou descrever, eu vou estudar, eu vou catalogar, eu vou organizar, eu vou arquivar. E se eu tivesse as mesmas observações desses fenômenos de um outro colega vendo do outro plano de existência? Pode chamar de plano espiritual, plano celestial, plano astral, eu chamo de universo paralelo, porque para mim tudo isso é sinônimo. E pensei comigo, bom, eu durante 40 anos, estou sendo bem claro, participei de tais encontros, de tais sessões, em que esses fenômenos dificílimos, raríssimos, perigosíssimos aconteceram. Então, claro que eu fui anotando tudo que eu podia anotar, pela minha curiosidade científica, que é o denominador comum de qualquer médico. E se eu juntasse minhas observações com as observações de um outro colega do outro lado da existência? É o que André Luiz colocou nos livros dele. Mecanismos da mediunidade, nos domínios da mediunidade, missionários da luz. Então, eu decidi, vamos juntar as duas observações para ver o que acontece. Quem foi André Luiz na última
A hipótese mais provável, Oswaldo Cruz. Talvez Carlos Chagas? Não. A mais provável, Carlos Chagas. Agora, existem outras. Mas por que ele, no então, não utilizou o seu próprio nome? Por que ele não utilizou o seu próprio nome? Segundo Emmanuel, por vezes o anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor. André precisou cerrar a cortina sobre si mesmo e os acontecimentos ocorridos com ele não estão relacionados somente à sua última encarnação, mas sim a outras anteriores. Então necessitou despojar-se do próprio nome para não ferir corações amados. Ou seja, não ferir seus familiares que ainda estavam por aqui. Não tem problema nenhum. O importante é o trabalho que ele veio fazer. O trabalho que ele continua fazendo. Aí eu tenho um problema. Eu sou médico. Perguntem a algum colega médico que vocês conheçam se eles sabem quem é André Luiz. 80% não sabe. 80% da classe que eu pertenço não consegue acreditar em nada além da matéria tangível. Agora, eu não tenho preocupação com nenhum deles. Não tenho preocupação com nenhum deles, porque já no início da minha caminhada, conversando com o presidente do lar de Frei Luís, Luiz da Rocha Lima, o maior homem que eu conheci na atual existência, doutor Rocha Lima, eu estou saindo agora da Faculdade de Medicina. Eu estou vendo tudo isso acontecer, teletransporte, materialização até de médicos. O senhor não acha que eu tenho que conversar com meus colegas e contar para eles o que é que eu estou vendo e aprendendo aqui dentro? Por quê? Doutor Rocha Lima trabalha até exaustão, estuda um dia e noite, ensina tudo que sabe aos mais jovens e não acredita em nada e ainda encontra um tempo para cuidar da família, hein? Não toque em nenhum deles porque os seus colegas estão na sua frente. Como estão na minha frente? Não precisam de orações nem de religiões, porque a sua vida já é uma prece contínua. Abaixei a cabeça, nunca mais toquei no assunto. Estão salvando milhares e milhares de vidas nesse momento que nós aqui estamos. Agora, por que o André Luiz, então, ficou 8 anos no umbral? Olha aí, André, quem é que me ajudou nisso? 8 anos no umbral, por quê? 8 anos no umbral? Tendo sido Carlos Chagas, talvez Oswaldo Cruz, por quê? Eu faço parte de um grupo que estudamos as obras do André Luiz uma vez por mês. Nos reunimos por live. E nesse grupo nós temos uma figura extremamente importante, que é o Geraldo Lemos Neto, que durante 20 anos conviveu intimamente com Francisco Cândido Xavier. Aí eu indaguei a ele. Como é, Geraldo? Por que 8 anos André Luiz ficou no umbral? Na verdade, Paulo César, ele não ficou 8 anos. Na psicografia original de Chico, ele ficou somente 2 anos. Na época, o processo de edição de livros era manual e o gráfico se enganou, trocando o número de 2 por 8. Então, Emmanuel e Chico pediram à Federação Espírita Brasileira a correção do texto na 2ª edição, mas a Federação se recusou a fazê-lo, alegando que poderia desacreditar a obra. Então, provavelmente esses 2 anos que ele permaneceu foi numa encarnação anterior à última que ele teve. Não tenho preocupação com o André Luiz. Está séculos ou milênios na minha frente. Bom, olha o que os nossos filosóficos, né, os nossos filósofos, acham que é o fenômeno vida. Bom, para eles, eu comecei quando o óvulo da minha mãe se uniu com o espermatozoide do meu pai. E na hora que os meus órgãos nobres, como o coração e o cérebro, pararem, eu deixo de existir. Então, a vida para eles é isso. O homem é o produto de causas que não tinham previsão do fim que estavam realizando. Sua origem, suas esperanças e medos, seus amores e suas crenças não passam do desfecho de disposições acidentais de átomos. Amigos, os átomos que estão nos nossos corpos são oriundos das explosões das estrelas lá no cosmos. Então, nós somos obra do acaso, de reunião de átomos oriundos da explosão de estrelas. Vejam a filosofia, como ela é materialista e como é imediatista. Nenhum fogo, nem o heroísmo, nenhuma intensidade de pensamento ou sentimento podem preservar para a vida além túmulo. Então, a vida além túmulo não existe. Nós vamos morrer, vamos parar de existir. É mole ou que é mais? Bem, então nós estamos diante dessa encruzilhada. Finitude física vezes a continuidade espiritual. Mas existem evidências científicas
que uma boa parte dos nossos filósofos não aceitam, da continuidade da vida. Experiências quase morte, terapias de vidas passadas, fenômenos psíquicos, digamos assim, mediúnicos, todos nós conhecemos, e coloco em vermelho o mais importante de todo, a contundência da veracidade da imortalidade. Somos todos imortais. Não adianta. Vai chegar um momento que o casulo vai se separar da borboleta, mas a vida não está no casulo, a vida está na borboleta. E nós vamos continuar vivos para sempre. Imaginemos a nossa felicidade em encontrarmos os nossos entes queridos, os nossos amigos. Agora, vamos encontrar também os nossos adversários, não é? Então, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que fazemos, com aquilo que falamos e até com aquilo que pensamos, porque tudo isso fica engrafado no componente extrafísico, onde? Exatamente no envoltório, pelas correntes espiritualistas, designado como perispírito, e que a nossa ciência já está estudando com outro nome, campos morfogenéticos. Amigos, aqui está a razão de um grande número de doenças das quais nós, como médicos, só tratamos os efeitos, não sabemos as causas. Não tem saída. Eu fiz mal ao próximo, fiz o meu próximo sofrer, eu estou grafando isso no meu perispírito. Eu estou falando mal do próximo, estou grafando isso no meu perispírito. Aí passo para o lado de lá. O que eu encontro no meu perispírito? Deformações e depósitos de impurezas. Deformações e depósitos de impurezas, que posso muitas vezes precisar de doenças em corpos físicos futuros que removam as impurezas que eu coloquei e corrijam as imperfeições e defeitos do meu perispírito que eu coloquei, e não Deus. Deus nos dá a liberdade do livre-arbítrio. Agora aguarda pacientemente que nós melhoremos. Quanto tempo vai demorar isso? Vai depender de cada um. Correto? Agora, que fique bem claro, insisto, essas impurezas podem causar deformações no nosso perispírito, certo? Bom, e se eu pratico bem? E se eu tenho, assim, a humildade, o perdão, o amor, a ferramenta maravilhosa da oração? Como é que estará a minha fisionomia do lado de lá? Amigos, segundo os nossos companheiros espirituais, não existem palavras em língua humana, morta ou viva, que possam descrever a beleza que esses espíritos adquirem. Por exemplo, em Paulo Estevão, como é descrito por Emmanuel, a figura de Jesus perante a Paulo, ou Saulo? Beleza majestática. Dá para entender uma beleza majestática? Eu trago aqui uma referência, livro O Abismo, autor Ranieri, médium. Desdobrado, o que ele viu nas suas viagens pelo plano espiritual? À nossa frente, numa distância indescritível para o pensamento humano, contemplei uma criatura de grandeza excepcional e de uma perfeição assombrosa, tão bela que produzia em minha alma verdadeira vertigem. Então, eu acho que nós temos que nos preocupar menos com a nossa beleza física e mais com a nossa beleza espiritual. O que nós estamos vendo acontecer, por exemplo, com a cirurgia plástica? Há pouco tempo, a desencarnação de uma jovem, parece de 26, 27, 28 anos. Linda de morrer. Então, calma, nós somos imortais. À medida que temos um comportamento mais adequado para com o próximo e para com a natureza, a nossa beleza vai se expandindo e vai se tornando indescritível em língua humana. Agora, o contrário também acontece. Não sei se vocês verão com clareza, principalmente quem está mais atrás, não sei se a luminosidade está dando para que vocês vejam com perfeição. Mas essa fotografia foi feita pelo jornal Globo em 1983. Essa reportagem nada tinha a ver com espiritismo, nada tinha a ver com tabagismo, nada tinha a ver com câncer. Esse indivíduo foi envolto num escândalo e a Globo foi lá para cobrir o processo e fez uma fotografia na hora que ele estava fumando. Eu espero que vocês percebam os detalhes. Se não perceberem, depois me procurem, que eu mostro pessoalmente na tela do computador, tá bem? Vamos tentar. Aqui os meus amigos aqui da direita, né?
Na fumaça do cigarro, curiosamente, se desenha a silhueta de uma criatura medonha. Na fumaça do cigarro, uma bocarra com 2 dentes incisivos, um nariz com asa do nariz e tudo, um olho, uma grossa sobrancelha, uma orelha e uma basta cabeleira. Se essa fotografia tivesse sido feita alguns segundos antes ou depois, nada apareceria. Cada um pode ter a interpretação que queira. Eu tenho a minha. Provavelmente esse indivíduo em que essa medonha caratonha aparece, uma bocarra, 2 dentes incisivos, um nariz com asa do nariz e tudo, um olho, uma grossa sobrancelha, uma cabeleira e uma orelha, devia ser, ou deve ser, um médium de efeitos físicos. Que naquele momento as moléculas de ectoplasma dele se desprenderam e marcaram a silhueta de um espírito obsessor. A fumaça seguiu o caminho e mostrou quem ele é. Atenção, do lado de lá não tem crack, não tem nicotina, não tem álcool, não tem ópio. Todas essas drogas estupefacientes que nós sabemos que existem. Me parece que o desespero é tamanho, indescritível, que eles encontram uma forma de aliviar um pouquinho o seu sofrimento. Se aproximam de nós, principalmente dos jovens, e intuem. Entra, utiliza, usa. E quando nós usamos essas mesmas drogas estupefacientes, se desprendem de nós fluidos tóxicos, barônicos, pesados, nocivos, que eles absorvem, diminuindo assim o seu desespero. Uma entidade com essa forma, ela caberá num corpo igual ao nosso? É isso que está acontecendo. E as experiências e as mensagens mediúnicas confiáveis estão nos dizendo, olha, alguns espíritos apresentam deformações perispirituais tão profundas que não cabem em corpos humanos iguais a vocês. Então, sabe qual é a solução que nós temos? Porque eles também são imortais. Vão reencarnar em planetas que, em comparação com a Terra, estão na Idade da Pedra. Como epitecantropos, como neandertais, como pré-humanos. Agora, uma coisa tem que ser levada em consideração. O conhecimento não regride. Então, o conhecimento que adquiriram pode ajudar a evolução mais rápida das humanidades desses planetas onde eles reencarnarão sem condições de reencarnar num planeta que, assim Deus permita, de regeneração. Ainda estamos na fase do planeta de provas e expiações. Bem, como é que a ciência enfrenta esse fenômeno dito de materialização de espírito? A escala energética a ser manipulada coloca todos os fenômenos de materializações fora da realidade natural. Isso é impossível, isso não existe. A materialização descrita pelas doutrinas espiritualistas não encontra corroboração alguma frente à ciência moderna. Aí está a referência bibliográfica. Então, qual seria a energia necessária à materialização de um espírito aqui nesse momento? Por que a ciência não acredita? Estão bem sentadinhos na cadeira para não cair? Posso mostrar a energia necessária? E essa energia está dentro de vocês, hein? 1000 megatons, equivalente a 3.000 bombas atômicas lançadas na cidade de Hiroshima. Essa energia está em cada um de vocês. Claro que vocês iam poder acalmar o mar e o vento, dominando de forma inteligente. Só que não chegou o momento. O que um terrorista não faria com essa energia? Estamos em evolução, precisamos subir em evolução moral para que tal fenomenologia possa ser de forma controlada, inteligente, manipulada por nós. Já pensaram um médico o que fará manipulando tamanha quantidade de energia? Eu vou curar leprosos impondo as mãos, principalmente com meus sentidos mediúnicos, como a visão por transparência, a visão microscópica, a visão ultramicroscópica. Não tem como voltar. Eu sou imortal, vou acumular cada mais conhecimento. E, evidentemente, à medida que for conquistando digamos, merecimento, esses sentidos mediúnicos se desenvolverão dos meus componentes físicos e espirituais. Agora, o que acontece, acontece. Vocês estão vendo um espírito materializado em experiências realizadas na casa de William Crookes, um dos maiores físicos da história. Aí está a Cat King materializada. Ele conseguiu, inclusive, fotografias da entidade materializada e da médium. Quem era a médium? Florence Cook, uma criança de 15 anos.
Haveriam portas secretas e alçapões na casa de William Crookes que ele desconhecesse? Quem o acompanhava nas suas pesquisas? Seus entes queridos e seus amigos íntimos. Se tornará cada vez mais comum. Não existe milagre, não existe sobrenatural. Existe o que ainda não é comum. O que existe são leis físicas, químicas e biológicas e energias que a nossa ciência ainda não alcançou. Mas alcançará. Nada existe oculto que não seja um dia revelado. Até a escuta dos pulmões de Cat King, William Crookes conseguiu perceber. E quando comparou com os pulmões de Florence Cook, viu que a escuta era diferente. Então, são duas entidades diferentes. Estão reconhecendo esse médium aí? Eu quero que eu apresente ele a vocês. Francisco Cândido Xavier, ao lado de um médium desmaiado, emitindo pelos seus orifícios naturais do corpo, nariz, boca e ouvido principalmente, o ectoplasma semelhante a uma espuma de barba. Quem está materializado ao lado de Chico Xavier? A irmã Josefa. Vocês estão vendo a materialização de um espírito feminino através de um médium de efeitos físicos masculino. É geralmente assim que as entidades se apresentam, recoberta com mantos alvinitentes brancos, que me levou a acreditar que as antigas histórias de fantasmas cobertos por lençóis têm origem nos fenômenos de teletransporte e materialização de espíritos. Bem, paralisou? Parou? Aqui está o que é dito no livro Páginas de uma Vida por Chico Xavier. As materializações de espíritos, consideramos-las os mais elevados fenômenos realizados pelos espíritos no nosso mundo, comparável só às viagens dos astronautas no seu esforço por atravessarem o cosmos e pousarem no outro mundo. Bem, então ele considera o fenômeno mais importante mediúnico que alcançou a nossa humanidade. Isso é um trabalho científico feito sobre a grafura que está no Santo Sudário de Turim. Nós sabemos quem é que estava envolto nesse pano: Jesus. Esse estudo científico, realizado ao longo de 20 anos, percebeu que o corpo envolto nesse pano sofreu 250 ferimentos, incluindo aí a lança de Longinos que atingiu seu coração. Conclusão: nenhum ser vivo pode se manter vivo, nenhum ser vivo pode continuar vivo diante de tamanha agressão. Bom, o médico vai acreditar que diante de tamanha agressão Jesus reapareça 3 dias após com o seu corpo completamente reconstruído? Mas que ele apareceu. Só que nós não acreditamos em ressurreição do corpo. Eu acredito em ressurreição do espírito. Do corpo não acredito. Então, o que eu acho que aconteceu, aliás, acho não, André Luiz nos seus livros confirma, e Emmanuel também, foi a transposição universal e a materialização de Jesus, inclusive a luz do sol. E uma das condições para que tal fenômeno aconteça é a ausência de luz, porque os fótons afetam o ectoplasma, afetam o médium e afetam a entidade. E aí a gente ingressa nas informações de André Luiz. Mecanismos da mediunidade. Se a personalidade encarnada acusa a possibilidade de larga desarticulação das próprias forças anímicas, entendam como forças anímicas as forças do espírito, da alma. Encontramos aí a mediunidade de efeitos físicos, suscetível de exteriorizar-se em graus diversos. Não anda. Não anda. Bom, então, se não tivesse essa fenomenologia, não haveria espiritismo. Porque o que atraiu Allan Kardec foram as mesas girantes. Elas se elevam? Claro que se elevam. Se os bastões, se a energia ectoplasmática não estiver vaporizada, não estiver tangível, não estiver visível, você vai pensar que o instrumento ou que o objeto levitou. Agora, o objeto não pode responder a perguntas. Eu vou perguntar uma mesa, ela vai dizer que é sim? Eu vou perguntar uma mesa, ela vai dizer que é não? Não. Claro que o objeto está sendo comandado por inteligências extrafísicas. Eu pergunto ao lápis posso fazer uma pergunta ao lápis e ele dizer sim ou não? Claro que não. Mas eu posso pegar o lápis e fazer a resposta. Estão percebendo? Então, existem inteligência por trás dessa fenomenologia. Não passa. Bem, esse é um médium, foi fotografado, um médium gaulês chamado Jack Weber,
né, do país de Gales, amarrado à cadeira, hein? Conseguiu-se a fotografia, ele em transe mediúnico, percebam bastões de ectoplasma se expelindo pelos orifícios naturais do corpo e formando nas suas extremidades tentáculos, como se fossem dedos. E se esses dedos abraçassem, por exemplo, o pé de uma mesa? Se você não estiver vendo o bastão de ectoplasma, você pode pensar que o objeto levitou. Estão percebendo? Insisto, não existem milagres, nem existem sobrenatural. Tudo é energia. E tudo é leis físicas, químicas e biológicas alcançadas ou não pela nossa ciência. Eu cansei de ver esses fenômenos acontecerem no Lar de Frei Luís, no Santuário de Materializações, porque nós víamos cones de alumínio pintados com tinta fosforescente se elevarem. E a entidade fazia o quê? Materializava tão somente sua laringe e encaixava no bocal menor da trombeta de alumínio, amplificando assim a sua voz, e ouvíamos, por exemplo, em voz direta, fenômeno da voz direta, a voz de um Frei Luís. Se manifestava com grande dificuldade. Graças a Deus! Isso me impressionou muito já nos primeiros encontros. Aí eu percebi que cada um de nós, de acordo com a nossa evolução, apresenta um peso específico característico do nosso perispírito. E esse peso específico vai se coadunar com o planeta que nós habitamos. Qual será o peso específico de Frei Luís? Muito baixo. Agora, claro, para ele se manifestar no nosso meio denso, vai se fazer com muita dificuldade. Era como se eu tentasse falar debaixo d'água. Posso conseguir através de equipamento tecnológico, mas mesmo assim com grande dificuldade. Esse é o planeta de provas e expiações que nós habitamos. Não muda. Bem, aí está outra informação preciosa de André Luiz. Por que as materializações são permitidas? Só os doentes, por enquanto, no mundo, justificam, a nosso ver, o esforço dessa espécie, ou seja, as materializações, junto de raras experiências essencialmente respeitáveis e dignas, realizadas pelo mundo científico em benefício da humanidade. Por quê, então, só para auxílio de enfermos? Porque quem mais se teletransporta e se materializa nesses encontros são médicos, trazendo uma medicina ultra evoluída em relação à nossa. Inclusive, com tecnologia teletransportada com eles. Bem, aí estão os principais livros em que esses fenômenos são tocados, nos domínios da benignidade, mecanismos da benignidade, missionários da luz, e coloco agora o pensador de Rodin, a plateia, com 4 interrogações. Vamos pensar, vamos refletir. E se o médico estivesse presente em uma dessas reuniões? E se quem se teletransportasse e se materializasse fosse médicos? E se fosse possível diálogo entre esses médicos, um que ainda está encarnado e outros teletransportados e materializados? E se tais diálogos se prolongassem por 40 anos? Pois foi exatamente o que aconteceu com um amigo de vocês que aqui se encontra. Não tem mais como voltar. Eu sou imortal. Ninguém morre. O que fica aqui é o corpo, se degrada. E os átomos e moléculas entram na constituição de outros corpos orgânicos e inorgânicos. Mas o meu componente energético, espiritual, transmissor de vida ao meu corpo físico e imortal, vai viver para sempre. Não tem saída. Vou viver para sempre. Bem, e aí tamanha foi a quantidade de informações que eu achei que tinha a obrigação de colocar em livros esses testemunhos, direcionados à classe a qual pertenço, médica, direcionados a todos os interessados e direcionados também, principalmente, me parece, à juventude com uma inteligência mais evoluída do que a minha, com o desenvolvimento mais rápido dessa inteligência pela internet e pelas ferramentas tecnológicas que nós todos temos, sabemos que existe. Aí está o Lar de Frei Luís, uma fotografia aérea, 120 mil metros quadrados, uma atividade social intensa, asilo para idosos, educandário com mais de 500 crianças, atendimento à pobreza da região de Graça e vai por aí afora. Vou levar vocês comigo para dentro do Santuário de Materializações, onde tudo isso aconteceu. Bem, primeira coisa, localização ideal, no meio da floresta. Todo ser vivo tem ectoplasma, seja ele animal ou vegetal.
Então é importante essa localização porque técnicos, biólogos, botânicos vão remover energias ectoplasmáticas das flores, das folhas, dos troncos, das raízes, dos animais e carrearem para dentro do santuário. 70% da energia vem do médium que fica desmaiado dentro da cabine. Os outros 30% da natureza e da assembleia que o acompanha. E atenção, essas energias são sensíveis ao próprio pensamento. Então eu não posso entrar numa reunião dessa pensando na festa que eu tenho que ir hoje à noite, nas contas que eu tenho que pagar amanhã, no aborrecimento que eu tive no trabalho durante a semana ou no meu lar. Porque aí eu vou criar brechas para quê? Inteligências que não têm a mínima intenção de que essas verdades cheguem à nossa humanidade possam interferir negativamente. Podem taxá-los de tudo, menos de ignorantes. Sabem como manipular de forma inteligente as energias físicas e extrafísicas que permeiam o nosso planeta. Querem subir comigo? Então vamos comigo até lá. Estão me reconhecendo aí? A luz que menos afeta o ectoplasma é a vermelha. Dentro do conjunto da luz branca, a menos energética. Então nós vamos nos acomodar na luz vermelha. Todo mundo acomodado. Atrás de mim, nós temos 2 cabines onde ficam os médiuns de efeitos físicos desmaiados. Primeiros fenômenos que acontecem são relâmpagos, clarões vindos da cabine que funcionam como esterilizantes da atmosfera da sala. Bem, luzes apagadas, entramos em oração, de repente a cortina se abre e um ser de luz sai de dentro da cabine, teletransportado e materializado. A sua luminescência é tão poderosa que dá para ver até o médium dormindo, desmaiado, no fundo da cabine, em um leito tosco. E estão algumas dessas entidades teletransportadas e materializadas. Olha o médium desmaiado expelindo o ectoplasma pelo orifícios naturais do corpo. Tenho, assim, muita pena de quem não está olhando para essas imagens. Está no celular, fico com uma pena danada. Aí está o ectoplasma expelido pelos nariz, pelos orifícios naturais do corpo, e aí nós temos 2 entidades materializadas. Uma delas, um médico, Frederick von Stein, que se materializou com um lírio nas mãos em homenagem ao Frei Luís, que quando habitava os mosteiros lá em Petrópolis, era ele quem cuidava dos jardins do mosteiro e adorava lírios e violetas. E o lírio ficou como símbolo de Frei Luís. Em homenagem a ele, Frederico se materializou com um lírio em suas mãos. Bem, agora se coloque na minha situação. Estamos todos aí. Estão vendo uma cabine aí à minha direita, de acrílico? À minha esquerda, nós temos 4 leitos. Vamos levar 25 pacientes, a sua maioria cancerosos? Vamos. Então, colocamos 1, 2, 3, 4 nesses leitos que estão à minha esquerda. O 5º fica dentro dessa cabine de acrílico. Na cabeceira dessa cabine de acrílico, eu fiquei sentado durante 40 anos. Estou lá até hoje, só que não estamos tendo mais efeitos físicos. A entidade médica sai, cuida de 1, de 2, de 3, de 4, entra dentro da cabine de acrílico, cuida do 5º e começa a conversar comigo, utilizando termos técnicos que só médicos poderiam utilizar. E o médium que está desmaiado dentro da cabine é um mecânico de automóveis. Então, ele não podia me dar as explicações que eu pedia, certo? Bom, estão me reconhecendo aí? Quando vocês desencarnarem, se quiserem me procurar, não vão achar com essa fisionomia que eu estou aqui não, tá bem? Então, eu comecei a ter essas informações saindo dos bancos da Universidade de Medicina. Em 1975, 78 comecei a participar, durante 40 anos participei, certo? Então, provavelmente nem assim vocês vão me encontrar, porque quando eu desencarnar, eu vou colocar uma juba na minha cabeça e a minha face inteira vai ficar coberta. Tem que afastar os pelos para saber se sou eu, tá bem? Vejam há quanto tempo eu estou participando de tais encontros, hein? Não muda. Não muda. Bom, olha uma das perguntas. Só uma, hein? Só uma. Frederico, como que é relacionado à existência de um planejamento inteligente, digamos Deus, para a vida com as doenças da infância? Eu fiz essa pergunta para ele porque chegou às nossas mãos esse paciente. Uma criança de 6 meses com um tumor maligno no pescoço. E quando foi feita a tomografia da mãe, o tumor já aparecia no feto. Resposta do Frederico.
Entenda os tumores como aspiradores das impurezas do perispírito e tudo se esclarecerá. Se a criança nem nasceu, como é que as impurezas foram para lá? Saltam aos meus olhos, agride a minha fronte, aperta o meu nariz e puxa a minha orelha? Encarnações passadas. Não tem saída. Fiz o mal. Vai colocar uma impureza no meu perispírito. Matei alguém. Vou deformar o meu perispírito. Bom, Frederic, entenda os tumores como aspiradores das impurezas do perispírito, tudo se esclarecerá? Então, quantas impurezas foram removidas por esse tumor? Não muda. Não muda. Estão me reconhecendo aí? Sabe qual foi o peso desse tumor, André? 22 quilos. Muda para mim, não está funcionando o aparelho aqui. Quantas impurezas foram aspiradas por esse tumor maligno na mama? Estão percebendo? Agora, tem uma pergunta curiosa. Ô, Paulo César, se os tumores malignos como o câncer funcionam como aspiradores das impurezas e das deformações, essa pergunta me foi feita por um professor. Por que você opera os seus pacientes? Por que não deixa o câncer continuar limpando o perispírito? O corpo físico, ele é mortal e o espírito não. Professor, eu, como médico, não sei até onde deve ir o sofrimento de ninguém. Então, eu acho que tem que fazer tudo que estiver ao meu alcance para curar, aliviar e consolar, porque o tal Deus, que eu não entendo, mas tenho certeza que ele existe, age nas suas criaturas através das criaturas. E já caminhando para o término, em mecanismos da benignidade. Os elementos essenciais pertencem ao médium, que consciente ou inconscientemente pode interferir nas manifestações. Então, quer dizer, essas energias físicas e extrafísicas podem ser manipuladas de forma inteligente por nós. Não sabemos ainda, nem temos formação genética para isso. Sendo assim, um médico médium poderá manipular de forma consciente as suas energias ectoplasmáticas? Sim, porque era assim que Jesus fazia. Sabe o que aconteceu comigo? Estão vendo esse relógio aí? Desapareceu numa das nossas reuniões. E ninguém chegou perto de mim. O relógio estava numa banca que eu tirava e ficava em oração pelos pacientes que ali entravam. Acaba a reunião, me volto, o relógio tinha desaparecido. O Rocha Lima, aqui à esquerda, o médium de efeitos físicos Gilberto, chegou na sala, era uma reunião pública, já tinha terminado a reunião, doutor Rocha Lima, o meu relógio desapareceu. Não traga objetos metálicos para cá, nem valiosos, porque as energias aqui manipuladas são tremendas. Espíritos mal intencionados desmaterializaram o seu relógio. Chama o Gilberto Arruda de novo para cá. É o médium que aqui está. Colocou as mãos dele sobre o Rocha Lima. Nós éramos 4 pessoas na penumbra. Eu, outro colega médico, Luiz da Rocha Lima e Gilberto Arruda. E ele colocou a mão sobre dele espalmada sobre a do Gilberto. Entre em oração, entramos. Num determinado momento eu vejo o corpo do presidente sofrer um estremecimento, como se tivesse recebido um choque elétrico. Esse estremecimento se transferiu ao corpo do médium e nesse momento ele deslocou a mão do médium, apontou para mim e disse: aqui está o seu relógio, não traga mais para cá. Espíritos desmaterializaram o meu relógio. Bom, aí nós temos um problema, não passa. Segundo informações colocadas, por exemplo, no livro Missão Cumprida, do Wagner Assis, diretor da Cinética, né? Companhia cinematográfica que realizou o filme Nosso Lar e Allan Kardec, ele indagou um desses espíritos materializados. Hein? Como os espíritos conseguem teletransportar objetos? Os átomos do objeto são desmaterializados, transportados pelo espaço e rematerializados onde querem. Então, eles sabem manipular átomo por átomo. Que inteligências são essas? Agora, não são inteligências benéficas, não. São inteligências com más intenções, que não diferem de nós. Nós usamos a energia atômica para examinar pacientes e também para fazer uma bomba. Não são diferentes de nós. Bom, e aí nós temos esse problema, André. Quantos átomos tem um relógio? Quantos elétrons tem um relógio? Segundo a física, é impossível se medir no mesmo momento a posição e a velocidade de uma partícula com certeza absoluta. Quantos elétrons estão dentro de um relógio?
Como é que eles conseguiram desmaterializar e rematerializar? Bom, aí é a tortura da curiosidade científica. Porque cálculo de vesícula também é composto por elétrons, átomos. Placas de ateroma que obstruem as nossas coronárias também são constituídas por átomos. Tumores malignos no cérebro, no pulmão, no estômago, no fígado, tudo isso é constituído por átomos. E se eu soubesse como desmaterializar tudo isso, como fizeram com o meu relógio? Eu vou saber. Eu sou um médico e eu sou imortal, vou acumular cada vez mais conhecimento, vou aprender. Provavelmente em alguma encarnação futura, eu venha com esses dotes mediúnicos que me permitam fazer isso. Daí o que eu coloco no meu livro, a mediunidade mediúnica do futuro. Por que os fenômenos ectoplasmáticos são tão raros na Terra, Frederic? Não muda. Não muda. Aí está a resposta. Drogas, racismo, suicídios, pedofilia, abortos, prostituição, corrupção, guerras, fundamentalismo, outros. Podemos ter essa manifestação de energia controlada no nosso mundo? Não. Tivemos uma informação preciosa há pouco tempo. André, quem nos passou isso foi o André Trigueiro, do Globo. Você sabe quanto é que os fabricantes de armas arrecadaram em 2022? 2 trilhões e 200 bilhões de dólares. Em um ano, 2 trilhões e 200 bilhões de dólares seria suficiente para nós acabarmos com a fome no mundo. Esse é o mundo que nós habitamos. Bem, e isso é uma cirurgia hiperfísica, com sangramento, extração de, por exemplo, uma válvula mitral defeituosa, em questão de segundos ou minutos. Se nós levássemos um paciente desse para São Paulo, para o Instituto de Coração, quanto tempo demoraria uma cirurgia dessa? Qual seria o custo? Qual seria a parafernália da tecnologia para que tal fenômeno aconteça? Nós vimos isso durante 40 anos acontecer em questão de segundos e minutos. Alguma dessas peças eu mesmo extraía. E uma dessas peças, não muda, foi o de um professor meu. Agora, em Missionário da Luz, o André diz alguma coisa importante. Alexandre tomou uma pequena quantidade daqueles eflúvios leitosos, entendo eflúvios leitosos como ectoplasma, que se exteriorizavam pela boca, narinas e ouvidos do médium e começou a manipulá-lo. Aos poucos vi formar-se sob meus olhos atônitos um delicado aparelho de fonação. Formara-se ao influxo mental e sob a ação técnica de meu orientador, uma garganta irrepreensível. Cara, então eles estão dizendo que sabem como moldar um fígado, um coração, um cérebro. Isso aconteceu com o professor meu de medicina, com uma válvula mitral defeituosa. Levamos a uma dessa reunião, sem ele acreditar em nada, com uma cirurgia com sangramento intenso, Frederic extraiu a peça do coração dele. E eu é que puxei ela de dentro do coração do meu professor, que me ensinou tudo que sabia de cirurgia do câncer. Daquele dia em diante, tudo que ele estava sentindo era uma asma cardíaca, o coração bombeava o sangue para frente e ele voltava para trás, se acumulava no pulmão, asma cardíaca. Daquele dia em diante, tudo que ele estava sentindo desapareceu. Em 1993, sofreu um infarto fulminante, sem nunca ter acreditado que foi submetido a uma cirurgia hiperfísica ou preferir mediúnica. E a cirurgia foi feita em 1981. E ele morreu em 1993, 12 anos depois, sem nunca ter acreditado. Hein? Ainda comparou o Frei Luís à colônia de Ginjones, onde mais de 1000 se suicidaram. Somos um conjunto de fanáticos. Tá? Bem, um dos nossos companheiros médicos examinou a peça. Até a cordoalha tendinosa, um conjunto de filamentos que impedem que a válvula abra mais do que deva, estavam na peça. Frederic, se a peça cirúrgica dele, se a válvula mitral está na minha mão, como é que ele está vivo? A medicina de vocês, Paulo César, no futuro saberá como fazer isso. Fomos desintegrando átomo por átomo, e à medida que estávamos desmaterializando a peça cirúrgica, íamos moldando uma prótese de ectoplasma, como foi descrito por André Luiz na formação de uma garganta. Estão percebendo a união das duas informações, de dois médicos, um vendo do lado de cá e outro vendo do lado de lá? Bem, aqui está a minha tortura.
Meu pai, um dos principais médiums do lado de Frei Luís durante 50 anos. Por que ele via e eu não via? Por que ele ouvia e eu não ouvia? Por que ele captava mensagens telepáticas e eu não? As informações que nos dizem é que existe uma interação mental entre a entidade e o médium. Ou seja, uma formação telepática. Além da psicofonia, além da clareaudiência e da clarividência. Tá? Próximo, pá. Estão reconhecendo aí? Eu tive aqui há um ano atrás assim. Estava com uma compressão medular nas minhas vértebras e com todo o meu membro esquerdo paralisado. Tudo que os meus colegas do Hospital Universitário Pedro Ernesto, onde eu opero e dou aula, fizeram, nada deu resultado. Um mês, assim. E aí, no dia 26 de novembro de 2022, 26 de novembro de 2022, às 4 horas da manhã, eu abri os olhos. A atmosfera do quarto estava de uma pureza que eu pensei que tinha desencarnado. Sentei na cama, minha esposa desmaiada do lado, e o ventilador do teto que girava, porque estava muito calor, paralisou. Não diminuiu a velocidade. Eu pensei comigo, algum médico da falange de Frei Luís está se aproximando. E pela primeira vez na minha vida, eu percebi o que um médium sente. O que acontece com o médium. Uma mensagem telepática nítida. Estamos aqui para te ajudar. Bom, se eles estão se comunicando comigo pelo pensamento, eu vou indagar pelo pensamento. Posso saber o nome de quem aqui está para me ajudar? Resposta. O nome do meu professor, que foi operado em 1981. Isso aconteceu ano passado, 41 anos depois. Imediatamente me lembrei de um desentendimento em 1984. Professor, lhe peço perdão por todo o mal que lhe causei. Paulo César, você não me causou mal nenhum. E agora para todos. Todo mundo aqui teve professor. Professor, lhe agradeço por tudo que o senhor me ensinou. A resposta é para todos. Paulo César, você não imagina o quanto eu tenho para te ensinar quando você aqui chegar. Professor, e quanto aos erros que cometi e que cometo? Mas eu também cometi os meus erros. Dali em diante eu parei, não pensei mais nada. Mas ele continuou. Vire de bruços, virei. Coloca seu tornozelo direito atrás do joelho esquerdo. Coloquei. Todo o meu membro esquerdo paralisado. Naquele momento, nitidamente, alguém segurou o meu tornozelo e começou a fazer flexões para frente e para trás. Como se algum processo fisioterápico estivesse sendo feito. Terminou. Volte à posição normal. Voltei. E agora para arrasar. Paulo César, você quer saber por que está passando pelo que está passando? Quero, professor. Você está incomodando muito com o que escreve, com o que fala? Aqueles que não querem que essas verdades cheguem à humanidade da Terra. Daquele momento em diante, as comunicações pararam, a atmosfera do quarto voltou ao normal e o ventilador voltou a girar. Tudo que os meus colegas estavam fazendo começou a funcionar. Na mesma semana me colocaram de novo numa sala de cirurgia, infiltração na medula com anestésicos e corticoides, e saí da mesa de cirurgia sem sentir mais nada há 1 ano atrás. Que fique essa experiência para todos nós, nessa noite do dia 17 de novembro de 2023. Próximo. Então, aqui está o guia e modelo para toda a humanidade. Daqui a pouco eu vou para casa, vou chupar uma bala no meu carro, ou na carona que o Jonas vai me dar. Eu vou pegar o papel da bala de plástico, vou abrir a janela e vou jogar para fora? Era isso que Jesus faria? Então, a mudança de um planeta de provas e expiações para a regeneração tem que começar dentro de nós. Tomemos muito cuidado com aquilo que fazemos, falamos e até com o que pensamos. E deixo, então, anterior,
a imagem da nossa Maria Santíssima em agradecimento pelo convite, pela a honra da presença de todos, pela forma educada que eu tenho aqui sendo recebido sempre que aqui chego. Muito obrigado e boa noite a todos. Sou César Crispim, moro aqui no interior do Piauí, Maranhão. Aqui, junto com amigos, nós criamos o projeto Nova Terra. É um projeto que tem levado consolo a centenas de pessoas, através da Clínica Bezerra de Menezes, a Casa de Proteção aos Animais Shell e Ana e muitas outras atividades que desenvolvemos ao longo do ano. Mas é em dezembro que nós realizamos a nossa maior campanha, que é a festa de Natal. É o momento que nós trazemos a mensagem do Cristo mais forte ao coração da humanidade. Em dezembro, nós iremos distribuir centenas de cesta básica para famílias carentes. Aquelas pessoas que passam fome, aquelas pessoas que não vão ter a oportunidade de um alimento melhor, nós vamos levar para elas uma cesta básica. Um filtro de barro, aquela família que bebe a água sem filtrar, uma água que não é saudável. O filtro de barro é o melhor filtro que existe. Vamos levar também o panetone. Às vezes nós pensamos assim, mas um panetone é um artigo desnecessário. Mas tem crianças que sonham em comer um panetone. Elas, às vezes, nem sabem o que é panetone, mas elas querem um panetone. Levar alegria para as pessoas, esperança, uma vontade de viver uma vida boa, uma vida melhor. Nós vamos também continuar com a nossa campanha, esse já é o 3º ano, a caminho da escola. Durante o Natal, nós doamos bicicletas, geralmente 50 bicicletas, para crianças entre 6 e 13 anos. São crianças que não têm como ir para a escola, da zona rural, da zona urbana, dos bairros carentes. Elas poderiam ter um pouco mais de conforto se elas pedalassem sua bicicleta. Então nós vamos doar 50 bicicletas, é o que podemos fazer. Qual o valor de uma bicicleta? 230 as menores, 300 as maiores e as de 13 anos, 12 anos, R$530. Você pode fazer a doação no Pix da Comunidade Espírita Cristã Joana de Ângeles. E aí nós vamos comprar esta bicicleta, vamos enviar para você a prova de que nós compramos as bicicletas, distribuímos as cestas básicas, os panetones e levamos muito amor para as pessoas. Madre Teresa de Calcutá uma vez me falou em espírito. Ela disse assim, Crispim, poucos darão, muitos talvez nem te ouvirão, mas pode ter certeza que independente de tudo isso, a humanidade inteira se encherá de amor ao saber que alguém se levantou e adorou o Cristo, levando um pouco de consolo a uma família que sofre. Gratidão a vocês só por ter me escutado. Um beijo no coração de vocês. Um Natal tranquilo, cheio de paz. Que aquele que se sentir à vontade possa entrar em contato comigo por meu telefone, número de WhatsApp, possa fazer as doações através do Pix, mas vamos levar amor e carinho para uma das regiões mais pobres do Brasil, o Piauí e o Maranhão, principalmente o interior do Piauí e Maranhão. Lá nos rincões, onde uma humanidade inteira vive e parece que foi esquecida, mas que Deus está presente todos os dias, nos tornando mais fortes, nos tornando melhores. Gratidão. Chegou aos nossos corações a paz, o perdão e a verdade. Chegou o Cristo pacificador, que traz luz de Deus e do amor. Sim, não tem como
tentar esconder. Uma nova terra está florescendo e a dor vai desaparecer. No amor, na verdade, na luz, renasceremos e aprenderemos que somente assim seremos deuses, seremos bons, seremos perfeitos e teremos paz. A nova terra será fraterna, não terá guerra, não terá pavor, nem mesmo ódio, nem mesmo rancor, pois será plantado para sempre o amor. Eu vi a luz do Consolador, me transformei, me dediquei, agora eu sei, somos todos iguais, somos todos uma só nação, um só embrião. No amor, na verdade, na luz, renasceremos e aprenderemos que somente assim seremos deuses, seremos bons, seremos perfeitos e teremos